O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mesmo no número de pessoas reduzido que aqui estamos, vamos aplaudir com muita alegria esse Santo Evangelho, Palavra de Deus, proclamada no meio de nós, e podemos, preparando o nosso coração para essa reflexão, cantar o refrão do Salmo, que, diga-se de passagem, ficou muito bonito, proclamando a alegria da ressurreição, a alegria desse dia abençoado. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, filhos e filhas aqui presentes no santuário, pouquíssimas pessoas, né, mas estamos aqui juntos. E você, filho amado, filha querida, que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Hoje é um dia muito especial. Hoje é Páscoa. Então, mais uma vez, eu quero desejar a você e a toda a sua família uma feliz, uma abençoada, uma santa Páscoa. Eu desejo que a alegria do ressuscitado, que a esperança que brota da ressurreição invadam nesse momento a tua mente, a tua alma e o teu coração. Veja bem, é muito significativo nós podermos celebrar a Páscoa num contexto como esse que nós vivemos, não é? Não precisa nem dizer que o contexto que nós vivemos é um contexto complexo, é um contexto difícil. Quero pedir por gentileza, se possível, para fazer uma sequência de acordes para mim enquanto a gente reflete com o teclado. É um contexto muito complexo que a gente vive, né? Nós estamos no auge, no momento mais difícil da pandemia. Nós
estamos lidando já com os desdobramentos práticos dessa pandemia, tais como desemprego, dentre outras muitas realidades, a ausência de leitos em muitas UTIs. A gente sabe de tudo isso, a gente não se aliena para fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, né? Mas é significativo, filho, filha, nós celebrarmos a ressurreição precisamente nessa circunstância. Porque a ressurreição de Cristo traz um novo alento, traz uma nova compreensão, traz um novo respiro, um novo ânimo para todos e cada um de nós que enfrentamos essa situação desafiante. Não é que nós, como eu disse no início da celebração, não vejamos os contextos, não percebamos as realidades. Sim, a gente vê, a gente percebe, mas nós, como disse São João Paulo II numa homilia de Páscoa certa vez, nós não nos deixamos dominar pelo desespero, porque nós somos o povo da ressurreição. E o aleluia é a nossa canção. Nós celebramos a presença de Deus, nós celebramos a alegria da ressurreição, a força da ressurreição, ainda que em meio aos escombros, ainda que em meio às lutas, ainda que em meio às más notícias, às perdas, às dificuldades, a gente escolhe olhar para o ressuscitado. A gente escolhe entender que a morte não tem a última palavra, que o sofrimento, que a dor, que o pecado não tem a última palavra. Mas Jesus venceu todos os inimigos e dentre eles o maior de todos, que era a morte, que era uma barreira intransponível. Por isso a gente se alegra em Deus, a gente se alegra na ressurreição de Jesus. A gente se alegra porque o nosso Deus é poderoso, sim, para nos ajudar a enfrentar o deserto ou para nos ajudar a carregar a nossa cruz em meio ao deserto, não é? Talvez hoje você precise pedir para que Deus te tire do deserto. Talvez você precise pedir para que Deus te ajude a carregar a tua cruz com alegria, olhando para o ressuscitado no meio do deserto. Veja bem, eu quero começar com duas contribuições, com duas frases, uma de Santo Agostinho e outra de São Gregório Nazianzeno sobre a ressurreição. Santo Agostinho dizia no livro, no comentário sobre os Salmos, sobre o Salmo 120, ele disse a seguinte coisa, Santo Agostinho, doutor da igreja: não é grande coisa crer que Cristo morreu, porque nisto também acreditam os pagãos, os judeus, os que não conhecem Cristo, todos acreditam que Ele morreu. A fé dos cristãos é na ressurreição de Cristo. Isto é o que temos como grande coisa, crer que Ele tenha ressuscitado. Essa é a verdadeira causa da nossa fé e da nossa alegria, disse Santo Agostinho, no livro Comentário aos Salmos, sobre o Salmo 120. Já São Gregório Nazianzeno, no livro Orações, página 45, ele disse o seguinte: a Páscoa do Senhor é para nós a festa das festas, a solenidade das solenidades, que é superior a todas as demais, não só as festas humanas e terrenas, mas também as festas do próprio Cristo que se celebram em sua honra. Assim como a luz do sol supera todas as estrelas. São Gregório Nazianzeno está dizendo que a solenidade da Páscoa é a solenidade da solenidade, até superior que as outras solenidades do próprio Cristo. É um momento muito especial. E eu começo ainda com essa base doutrinária, dizendo as 5 razões. Essa primeira parte é uma parte mais catequética, mas é importante que você acompanhe. 5 razões que Santo Tomás de Aquino nos ensina, na Suma Teológica, na parte 3, das questões 53 a 56, ele nos apresenta 5 razões para a ressurreição de Cristo. Por que Cristo ressuscitou? O que significa a ressurreição de Cristo aqui? Santo Tomás, na Suma Teológica, das questões 53 a 56, da terceira parte, nos ensina. Primeira coisa, Cristo ressuscitou para manifestar a justiça divina. Ele exalta os que se humilham por amor a Deus. Segunda razão, segundo Santo Tomás, Cristo ressuscitou para confirmar nossa fé na divindade de Cristo, porque só Deus poderia ressuscitar dos mortos. Cristo era homem, mas ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Por isso foi ressuscitado pela ação de Deus Pai, mas também pela sua própria ação, uma vez que era Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Terceira razão para a ressurreição de Cristo, segundo Santo Tomás,
é a sustentação da nossa esperança. Cristo ressuscitou para mostrar o que nós viveremos. Nós também ressuscitaremos com Ele. A festa de hoje, eu sei que nós estamos num tempo de muitas perdas, mortes. Talvez você está chorando a perda, a morte de um ente querido, de um amigo, de um conhecido, de um padre, de um pastor. Mas a ressurreição de Cristo nos leva também a olhar para o céu. Nos leva a olhar para a ressurreição, nos leva a olhar para a vida eterna. Sabe, Jesus prefigura o que nós viveremos. Ele ressuscitou como primícias da ressurreição. Nós também vamos ressuscitar. Nós não podemos entender que a felicidade está só nessa terra. Nós cremos no céu. Nós temos esperança na ressurreição dos mortos. Quarta razão pela qual Cristo ressuscitou, segundo o Santo Tomás, Ele ressuscitou para que nós vivamos a vida nova, para inspirar-nos a regrar a nossa vida, ou seja, nós fomos mortos, aliás, com Ele pelo batismo, e vivemos já a sua ressurreição, já aqui, imitando a sua prática, dizendo não ao pecado. Nós morremos para o pecado com Ele no batismo e ressuscitamos com Ele no batismo, para viver a vida nova, já de ressuscitado, nessa terra. E quinta e última razão pela qual Jesus ressuscitou, segundo o Santo Tomás de Aquino, Ele ressuscitou para nos dar a posse do bem. Ele ressuscita para a nossa justificação. E o que significa a justificação segundo o Santo Tomás? Significa a ressurreição, a remissão da culpa, o acesso à vida da graça. Ele ressuscitou para nos dar posse do bem, que é o perdão dos pecados, que é a vida nova, para nos fazer já habitar em Deus, mesmo vivendo aqui nesse mundo. Essas são as 5 razões pelas quais Cristo ressuscitou. Claro, o padre poderia falar muito mais sobre isso, mas eu só trago isso como introdução, para que nós conheçamos. E agora, de maneira prática, eu quero discorrer sobre o que significa celebrar a Páscoa, num tempo como esse. Num tempo de pandemia, num tempo de luta, mas hoje é um dia de alegria. A minha, a sua, a nossa alegria não está somente naquilo que a gente pode ver, mas a nossa alegria está, sobretudo, na ação misteriosa e prodigiosa de Deus, que a gente não vê, mas que está acontecendo. A gente se alegra porque Deus foi capaz de vencer a morte em Cristo. A gente se alegra porque em Deus a gente pode olhar além. A gente pode olhar além dos nossos sofrimentos. A gente pode olhar e perceber que Deus está sempre trabalhando para tirar um bem maior de tudo aquilo que nos acontece. Essa festa é a festa na qual Deus vence o mal. É a festa na qual a vida vence a morte. É a festa na qual a esperança vence o desespero. É a festa na qual a alegria vence a tristeza. É a festa na qual a esperança, o ânimo, vencem o desânimo, vencem a prostração. É a festa na qual a fé vence o medo, a paz vence a ansiedade. É a festa do recomeço. Pela ressurreição de Cristo, eu e você podemos recomeçar, independente do contexto. Pela ressurreição de Cristo, eu e você que vivemos lutos, que lutamos contra vícios, que lutamos diante do desemprego, podemos continuar crendo, podemos continuar compreendendo que nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma tempestade dura para sempre. Esses 3 dias no sepulcro, com certeza, para os discípulos de Jesus, para aqueles que o conheciam, filho, filha, pareceram uma eternidade. Sabe, com certeza a morte de Jesus frustrou as expectativas de muita gente que caminhava com Ele. Com certeza a morte de Jesus frustrou as esperanças, a coragem, o ânimo, a fé de muita gente que caminhava com Jesus. Sabe, e esses 3 dias que Jesus passou no sepulcro, com certeza pareceram uma eternidade. Mas, gente, nenhuma tempestade dura para sempre. Existem os 3 dias de tumba, de sepulcro, existem. Mas existe depois a eternidade de ressurreição com o Senhor. Já nessa vida nós colhemos os frutos da sua ressurreição, porque as tempestades aqui passam também, mas também na vida futura. Sabe,
Talvez você esteja hoje nesses 3 dias de tumba, de ressurreição, que parecem uma eternidade. Mas esses dias de sepulcro vão passar. Aqueles homens e mulheres que andavam com Jesus estavam desanimados e frustrados diante da eternidade que pareceu para eles aqueles 3 dias. Mas eles não eram eternos aqueles 3 dias, eles passaram. E a alegria que surgiu no coração deles, quando eles viram o ressuscitado, meu Deus, que alegria enorme, que alegria contagiante. Eles esqueceram da crucifixão, eles esqueceram da dor dos 3 dias de tumba, de sepulcro, nos quais eles velaram Jesus. E a alegria da ressurreição tomou conta do coração deles, tirou o medo, tirou a tristeza, sabe? Mas por que eles ficaram frustrados nesses 3 dias de tumba, de sepulcro? Por que eles desanimaram? Porque eles eram ignorantes. Eles estavam fechados. Guarde bem isso no coração. Eles estavam fechados para compreender o jeito como Deus age. Eles estavam ignorantes para compreender as Escrituras, porque as Escrituras já diziam que o Messias iria sofrer, iria viver a morte, a humilhação, mas no 3º dia o Messias ressuscitaria. As Escrituras já falavam isso, mas aqueles homens estavam ignorantes, com uma ignorância na alma, um fechamento no coração para perceber isso, e por isso desanimaram. Eles não estavam pensando do jeito de Deus. Filho, filha, no momento de dificuldade da crise, no momento no qual a gente não vê nada adiante, no momento que nós estamos nos 3 dias de tumba, de sepulcro, a gente precisa aprender a pensar do jeito de Deus. A gente precisa aprender a romper essa ignorância das Escrituras, essa ignorância do conhecimento de Deus. A gente precisa aprender a enxergar com os olhos da fé. A gente precisa aprender a entender que nenhum sepulcro dura para sempre, nenhuma crise dura para sempre. Essa crise que você está passando hoje, essa luta, essa dor, esse sofrimento, filho, filha, esse seu sofrimento de hoje vai passar, creia, a sua vida está nas mãos de Deus, a sua vida, o que você vive, as coisas que te causam angústia hoje, que te causam sofrimento, que você não consegue entender, que você não consegue sequer dar nome a essas coisas, né? A sua vida está na mão de Deus, confia em Deus, celebre o júbilo da ressurreição, deixa a alegria do ressuscitado encher o teu coração, você não está só, esse sepulcro vai passar, olhe para Jesus, enxergue do jeito de Deus, pense com a fé, pense com a lógica de Deus, sabe? Nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma tempestade, mas é interessante que o Evangelho de hoje nos mostra que tanto Maria Madalena quanto Pedro e João, eles correram para o sepulcro. Você percebeu? Esse verbo, o jeito que ele é empregado, eles correram para ver o sepulcro vazio. E é interessante a fé desses homens, né? Sobretudo a fé de Pedro. Maria Madalena foi lá, viu o sepulcro vazio, não é? Algumas versões do Evangelho, ela viu os anjos, né? Eles viram os anjos. Mas depois ela foi correndo avisar os discípulos, e João, por ser mais novo, correu à frente, chegando na porta do sepulcro, esperou, porque Pedro ali era o primeiro papa, né? O respeito aos mais velhos, o respeito à tradição, o respeito à igreja. João parou, Pedro entrou, viu e acreditou. Mas o que Pedro viu lá, dentro do sepulcro? Para ele acreditar. Ele não viu nada. Ele viu o sepulcro vazio. Mas olha só, naquele momento Pedro se abriu para pensar como Deus. Porque Pedro não viu nada. O que Pedro viu no sepulcro? Ele não viu anjo. Ele viu somente o lençol dobrado e o sepulcro vazio. Ele não viu o ressuscitado, mas aquilo para ele foi o bastante. Por quê? Porque naquele momento ele fez o salto da fé. Naquele momento ele deixou de pensar como os homens. Naquele momento ele deixou de enxergar com um olhar desanimado, com um olhar desesperançado. Naquele momento ele deixou de ver somente o seu sofrimento, a sua dor, a sua lamúria. E ele começou a pensar do jeito de Deus, e enxergar do jeito de Deus. Ele não viu nada, mas ele acreditou. O sepulcro vazio para ele foi sinal de tudo que Deus tinha feito. E ali ele se lembrou da Escritura. Ele disse,
No terceiro dia eu vou ressuscitar. Ali caiu a ficha, né, usando esse ditado, de Pedro. E ele creu, mas ele correu, gente. João correu, Madalena correu. Eles correram. E muitas vezes nós também precisamos correr ao encontro do ressuscitado. Correr denota esforço, denota desejo, denota vontade. Ninguém corre deitado no sofá com um balde de pipoca, né? Para correr você tem que se desacomodar, você tem que se levantar, você tem que ter aquela explosão, né? E manter o ritmo. Sabe? Nós precisamos também, usando a analogia do que Pedro, João e Maria viveram, correr ao encontro do ressuscitado. Correr para deixar que a graça da sua ressurreição bendita nos alcance e nos ressuscite também. Sabe? Talvez hoje eu e você precisamos ser ressuscitados pelo Senhor. Precisamos de uma ressurreição, aliás, espiritual. Talvez você precise hoje de uma ressurreição emocional, psíquica, você na depressão, você lutando contra a ansiedade, contra tendências suicidas. Talvez você precise de uma ressurreição no amor, você não acredita mais no amor depois daquela traição. Talvez você precise de uma ressurreição na sua fé, porque você deixou de participar da igreja e foi se desanimando com a igreja, desanimando com lideranças, desanimando com pessoas e agora não quer mais participar. Talvez você precise de uma ressurreição, porque você foi se acomodando no pecado e cedendo, e cedendo, e cedendo. Mas corra ao encontro do ressuscitado, porque quando você está na presença do ressuscitado, quando nós estamos na presença do ressuscitado, só de estar na sua luz, Ele vai nos ressuscitando, Ele vai nos levantando, Ele vai nos curando. Talvez não é que nós precisemos de uma total ressurreição, mas áreas dentro de nós foram morrendo. Talvez depois que você perdeu aquela pessoa, por esse luto, a alegria morreu dentro de você. Talvez a esperança morreu dentro de você, por você ver tanta notícia ruim. Talvez a coragem morreu dentro de você, a vontade de rezar, os sonhos morreram. Mas deixa o Senhor ressuscitar essas áreas dentro de você que precisam reagir. Eu me recordo certa vez que eu acompanhei uma pessoa com uma enfermidade degenerativa, ela tinha esclerose múltipla, uma pessoa jovem, e ela teve um surto na época, não é? E metade do corpo dela paralisou. É normal nas doenças autodegenerativas. E eu fui visitá-la no hospital, essa pessoa. E ela disse: padre, eu sei que a minha mão, meu braço direito, minha perna direita, minha mão direita, meu pé direito estão aqui. Mas eu não sinto, padre. Eu sei que eu os tenho, mas parece que eles morreram. E graças a Deus, com os remédios, com o tratamento, aquela pessoa recobrou, né? O movimento nas mãos, nas pernas, no braço. Às vezes na vida da gente também é assim. Nós vivemos uma esclerose espiritual, né? Uma doença degenerativa espiritualmente falando. A esperança vai morrendo, não move mais dentro de nós. A gente não reage mais. Tem áreas da vida da gente na qual a gente não reage mais. É a perda daquela pessoa que matou algo dentro da gente, matou a vontade de viver. É aquele vício, aquele pecado diante do qual eu não luto mais, eu me acomodei. É a alegria que morreu dentro de mim, não move mais dentro de mim o membro da alegria, não se move mais dentro de mim o membro da fé, o membro da esperança, o membro do ânimo, o membro do sonho, da coragem. Como na esclerose, eu preciso que a luz do ressuscitado atinja esses meus membros paralisados e traga novamente vida. Isso é estar na presença do ressuscitado. Isso é deixar a Páscoa do Senhor acontecer dentro de nós, nos ressuscitar, nos renovar, dar vida a esses membros paralisados, essas áreas que precisam de reação, precisam de um novo começo dentro de nós. Mas corra, queira estar na presença do ressuscitado, filho, filha. Corra. Sabe, eu não sei você que verdadeiramente nessa pandemia deixou coisas morrerem dentro de você. É, você mesmo, talvez você deixou. Ai, padre, eu não luto mais pelo meu casamento. Ai, padre, eu desisti daquele sonho. Padre, eu deixei de acreditar nas pessoas, na fé, na evangelização, na palavra de Deus. Olha, o ressuscitado agora está batendo na porta do seu coração. É, do seu coração. Vou fazer até o barulho aqui, ó. O ressuscitado está batendo na porta do teu coração. É você mesmo. E está dizendo: deixa eu entrar. Deixa eu dar vida nova a esse membro que perdeu o movimento. Deixa eu dar vida nova a essas áreas dentro de você que morreram.
talvez a alegria, talvez a fé, talvez a esperança. Deixa eu ressuscitar, eu sou Deus. Assim como eu venci a morte, eu quero trazer vida nova para essas áreas dentro de você, diz o Senhor. Ele pode te levantar, Ele pode ressuscitar o que dentro de você morreu. Sabe, e às vezes, as coisas vão morrendo dentro da gente e a gente não vai nem percebendo, sabe? A gente vai assumindo o desânimo, a gente vai assumindo a tristeza, a gente vai assumindo a falta de fé. É que nem um casal que vai se afastando no coração, se afastando um do outro. Eles nem percebem, mas eles estão sempre se machucando, se degladiando, se ofendendo mutuamente, mas aquilo ficou tão automático que o casal não percebe mais. O casal não percebe que o amor entre eles morreu, que o respeito entre eles morreu, que o carinho entre eles morreu. Estão tanto se machucando, se ferindo mutuamente, né? Às vezes você nem percebe, mas tem coisas que morreram dentro de você. Jesus pode ressuscitar isso. Sobretudo o amor. A alegria verdadeira, ela vem do amor. Quando a gente se abre para ser amado por Deus e amar o outro. Deus quer ressuscitar o amor dentro de você. A coragem, a fé. Você é dominado pelo medo, pela angústia, pelo desespero. Para de ficar olhando só para a morte. Para de ficar olhando só para o sepulcro. O sepulcro está vazio, olha para o céu. Ele ressuscitou. Se alegre em Cristo. Com Cristo você pode recomeçar sim. Ele é mais forte do que aquilo que tiraram de você, do que aquilo que você perdeu. Ele vai abrir um novo caminho na tua vida, creia. Ele vai providenciar para você coisas maravilhosas. Ele vai restituir aquilo que você perdeu. No tempo certo. O que Ele tem para você é muito maior e muito melhor do que aquilo que você perdeu. Creia. Ele está abrindo agora novas portas na sua vida. E veja bem, encerro dizendo outra coisa bonita que Santo Tomás de Aquino disse. Na questão 54 ainda, da terceira parte da Suma Teológica, Santo Tomás ensinava que, ao contrário do que se poderia esperar, existia beleza e esplendor. Existe beleza e esplendor nas cicatrizes de Cristo. Porque Cristo ressuscitou com as cicatrizes, tanto que Ele mostrou para Tomé, né, a marca aqui do prego no seu pulso, né? E Santo Tomás estava ensinando o seguinte, que o Senhor, vou ler no literal, não quis curar em si os sinais da ressurreição, as cicatrizes. Em primeiro lugar, para confirmar em seus discípulos a fé na ressurreição. Em segundo lugar, para poder mostrá-las ao Pai quando intercedesse por nós. Olha só que bonito. Jesus ressuscitou com as cicatrizes para quando Ele intercedesse junto do Pai, diante do Pai, por mim e por você, Ele pudesse mostrar para o Pai. Olha, Pai, está vendo aqui essa ferida? Está vendo o meu lado aberto? Foi por essa pessoa que eu morri na cruz. Atende essa pessoa, cura essa pessoa, salva, né? Que nem sempre a cura física, mas a salvação eterna, que é o mais importante muitas vezes, né? Então, Santo Tomás disse, Jesus ficou com a cicatriz para mostrar para o Pai quando rezando por nós. Outra coisa, Ele também ficou com a cicatriz para sempre manifestar, não é, a quem os remidos, aos batizados, o amor dele por nós, como mostrou para Tomé, e também para provar no dia do juízo, com que justiça os ímpios serão condenados, para mostrar no dia do juízo, olha aqui as minhas cicatrizes, olha aqui o que os pecadores fizeram comigo na cruz. Por que eu estou dizendo isso? Para encerrar. Porque se Jesus ressuscitou com as cicatrizes, saiba de uma coisa, que eu e você também vamos ressuscitar com as nossas cicatrizes. Padre, mas não podia ter acontecido isso. Padre, eu não podia ter perdido meu emprego. Padre, eu não podia ter perdido tal pessoa. Meu casamento não podia ter acabado. Eu não podia recair na depressão, na ansiedade. Eu não podia cair novamente no meu vício. Mas olha, você já caiu, já aconteceu. A cicatriz está aí. Talvez o teu pulso hoje esteja, metaforicamente falando, com a cicatriz como Jesus. Talvez o seu lado esteja aberto pela dor da separação, né? O seu peito esteja perfurado pela perda desse filho, desse pai, dessa mãe, mas a sua cicatriz, é com ela que você ressuscita. E existe beleza na sua cicatriz, existe esplendor, porque elas são um sinal da sua ressurreição. Elas são um sinal de que você é um vencedor, de que você combateu o bom combate. Não existe vencedor sem cicatriz. Não existe ressuscitado sem cicatriz. As suas cicatrizes são a prova de que você foi provado e aprovado. Aprovada na sua fé. Elas serão para você
causa de júbilo, de glória, de alegria diante de Deus, aqui nessa terra e também na eternidade. Deixa as suas cicatrizes destilarem a luz. Deixa as suas cicatrizes serem também um sinal do amor de Deus por você. Não desanime por causa delas. Não desanime por causa das feridas. As suas cicatrizes serão sinais da ressurreição. Serão o testemunho de amanhã. A sua cruz de hoje vai ser o seu testemunho de amanhã. A sua cicatriz de hoje vai ser o sinal da glória de Deus na sua vida amanhã. Vai ser a manifestação do poder de Deus na tua vida amanhã. Creia, confie, espere. Vamos ficar em pé, nós que estamos aqui, os poucos que estamos aqui, você em casa. Eu quero pedir agora sobre mim e sobre você que nos acompanha, a graça do Espírito Santo de Deus, que é o dom do ressuscitado. Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então eu quero pedir que eu e você peçamos, você que está aqui no santuário, sabe, se disponha e peça sobre você que o ressuscitado derrame o Espírito Santo sobre você. Peça agora que o ressuscitado ressuscite em você, pela ação do Espírito Santo, as coisas que morreram, as áreas que morreram, os membros dentro de você que se paralisaram, que se atrofiaram, que se necrosaram pelo sofrimento, pela dor, pelo pecado, pela tristeza. Peçamos, irmãos, aqui em casa. Eu te peço, Senhor Jesus, o ressuscitado, o Senhor que venceu a morte, o mal, o pecado. Senhor, derrama sobre nós agora o dom do Teu Espírito Santo, Jesus. Tu que ressuscitado aparecestes aos discípulos, doando a eles o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom primário da ressurreição. O Espírito Santo que gera paz, que traz alegria, que traz soerguimento, que traz uma nova esperança, um novo ânimo. Jesus, batiza-nos agora no Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre mim, sobre nós que estamos aqui. Você que está aqui, peça com fé, levanta os seus braços, clama agora a efusão do Espírito Santo sobre você, você em casa também. Jesus, derrama a efusão do Teu Espírito Santo agora sobre nós que estamos aqui, sobre quem nos acompanha em casa. Vem, Espírito de Deus, e nos enche agora. Vem, Espírito Santo de Deus, dá-nos a graça da ressurreição. Nós corremos, Espírito Santo, na direção do ressuscitado, porque nós queremos partilhar da graça da ressurreição. Vem, Espírito Santo, e nos ressuscita agora. Vem, Espírito Santo, e ressuscita o nosso ânimo. Vem, Espírito Santo, e ressuscita em nós a coragem, a alegria, a esperança, a fé, o ânimo. Ressuscita em nós o amor, Espírito Santo. Ressuscita em nós a esperança, Espírito Santo. Ressuscita as áreas dentro de nós que foram morrendo, Espírito Santo. Ressuscita as áreas dentro de nós que foram se atrofiando, Espírito Santo. Ressuscita as áreas dentro de nós que foram sendo necrosadas pela decepção, pela frustração, pelo pecado. Vem, Espírito Santo de Deus, liberta-nos do comodismo, no vício, no pecado. Transforma a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Muitas vezes, Espírito Santo, fomos nos acostumando com um jeito morto, com um jeito sem vida de viver. Muitas vezes fomos nos acostumando com uma vida sem esperança, sem fé, sem amor, sem paz. Vem, Espírito Santo, nos enche agora. Vem, Espírito Santo, ressuscita o nosso ânimo, renova a nossa fé, levanta-nos de toda e qualquer prostração, Espírito Santo. Cura a nossa insegurança. Quantas pessoas dominadas pelo medo, pelo desespero. Vem e nos liberta agora, Espírito Santo. Nós corremos ao encontro do ressuscitado e vemos que o túmulo está vazio. Ressuscita-nos, Espírito Santo, junto com o Senhor. Atualiza em nós a graça da ressurreição, Espírito Santo. Liberta aqueles com pensamentos tristes, desanimados, angustiados. Liberta, Espírito Santo, todos e cada um de nós. Visita também as nossas famílias, Espírito Santo. Visita os líderes religiosos, os líderes civis, aqueles que estão à frente dos 3 poderes no Brasil. Vem, Espírito Santo, visita aqueles que estão à frente do legislativo, do executivo, do judiciário. Levanta os homens e mulheres de bem para que ajudem os mais pobres, os mais fracos.
Eu rezo pela população carcerária, aqueles que estão presos. Eu rezo pelos doentes. Eu rezo por aqueles que têm Covid-19. Eu rezo por aqueles que perderam entes queridos. Eu rezo por aqueles que trabalham na saúde, à frente no combate contra o Covid-19. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos ressuscita, nos levanta nesse momento, nos liberta. Vem, Espírito Santo, atualiza em nós os efeitos da ressurreição, a graça da ressurreição. Nós cremos na ressurreição. O sepulcro está vazio, nós nos alegramos porque o Senhor ressuscitou. Vem, Espírito Santo, e liberta aqueles que estavam nas trevas da ignorância. Vem, Espírito Santo, liberta aqueles que estavam nas trevas da ignorância, olhando somente para os 3 dias de sepulcro e achando que eles eram eternos. Liberta-nos das trevas da ignorância. Muitas vezes não percebemos os sinais, como Pedro, que viu o sepulcro vazio e creu, isso bastou para ele, porque ele soube ler os sinais de Deus. Muitas vezes nós não sabemos ler os sinais, Espírito Santo, e por isso nos entristecermos, por isso nos desanimamos. Vem e nos levanta, Espírito Santo, nos ressuscita. Cante isso. Espírito Santo, Você aqui, você em casa, cante. com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, cante. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Mais uma vez peça, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder